Muita paz, meus irmãos, né? Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos traga a paz tão desejada, né? O momento que estamos passando, passando pela pandemia ainda, e agora com a guerra, né? Da Rússia contra a Ucrânia. E aí, o que é que o Espiritismo nos fala sobre guerra, né? Aí agora, vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 742, que ele fala sobre guerra, né? Kardec pergunta à espiritualidade qual é a causa que leva o homem à guerra. E a espiritualidade responde, né? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso, a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as causas e, quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Predominância do estado animal. Durante essa semana eu venho conversando com várias pessoas, né? Principalmente pessoas com mais idade que eu, porque já passaram por algumas situações. E eu gosto sempre de estar conversando com pessoas com mais experiência de vida do que eu. E eu dizia, né, que a guerra é um retrocesso da humanidade. E é aqui no Livro dos Espíritos, na questão 742, eles nos colocam como animais, né? Predominância dos instintos animais. Nos colocando na primitividade, onde o orgulho está sendo colocado em primeiro lugar. E aí o mais interessante é que Kardec prossegue questionando a espiritualidade. E ele pergunta: a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Desaparecerá sim, mas depende muito mais de todos nós do que de qualquer outra coisa, né? Também no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade qual é o maior entrave para que a humanidade progrida, para que o ser cresça espiritualmente falando. Ele fala que o maior entrave é o orgulho e a vaidade. E nessa guerra estamos podendo observar o próprio orgulho falando mais alto do que a razão. Estamos vendo o orgulho matando pessoas, dizimando cidades devido ao orgulho próprio. Para o pensamento, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Por não dar o braço a torcer, eu destruo. E Kardec, ele continua questionando aqui os espíritos, né? Perguntando à espiritualidade qual é o objetivo da providência, tornando a guerra necessária, a liberdade e o progresso. Se a guerra deve ter por meios resultado de alcançar a liberdade, como ocorre que ela frequentemente tenha por objetivo e por resultado a subjugação? Kardec faz uma outra pergunta, uma outra subpergunta. E a espiritualidade responde, né? Subjugação momentânea para abater os povos, a fim de os fazer chegar mais depressa à evolução, né? Ao progresso. Ele continua no 745. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito, agora
chegamos num ponto-chave, que se as criaturas conseguissem ler isso e se utilizassem da razão, não praticariam a guerra. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? O que pensar daquele que promove a guerra? Este é o verdadeiro culpado, e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque responderá pelo homem, a cada um deles, ao qual causou a morte, para satisfazer a sua ambição. Serão responsabilizados todos os mentores da guerra. Deus é amor, mas é justiça. E não é Deus que castiga ninguém. Os próprios atos dos homens que resultam nessas expiações que A ou B terá que cumprir, devido ao excesso de orgulho, ao pensar mais nele do que nos outros. Deixando de cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quantos, meus irmãos? No momento que estamos fazendo esse vídeo, vocês estão escutando aí, estão sofrendo, deixando suas casas, vendo seus filhos chorarem com fome, feridos, machucados, devido à guerra. Meus irmãos, fica aí para a gente estudar, né? Guerras, no Livro dos Espíritos. Ele começa da questão 742 e vai até 745. Bem interessante, né? Para você parar, sentar, estudar e se utilizar da razão para isso. Muita paz a todos.